E aí, tudo certo? Feliz sábado para vocês. Nessas últimas semanas eu estive de férias e fui para o sítio dos meus tios, que fica no interior de São Paulo, descansar um pouquinho e tentar me desconectar para poder ter uma conectividade maior com a natureza, com Deus, com a minha família. E foram momentos muito bons. Foram momentos em que eu pude realmente assim receber muito afeto e me doar também com muito afeto por aqueles que estavam ao meu redor. Nesse tempo, naturalmente, um dos objetivos era me desconectar e eu relativamente consegui. Me desconectei por cerca de 2 semanas da realidade. E parece que quando a gente volta para a realidade, a gente se assusta, toma um choque, né? Talvez seja mais familiar para você do que para mim, o que vem acontecendo recentemente e sendo noticiado por parte da mídia, que foi a morte do menino Juan, pela sua mãe, a companheira dela, se não me engano, no Acre. E as informações elas são bem aterradoras, porque há informações de que o menino foi mutilado, decapitado ainda vivo, tanta coisa que é até chocante falar. E isso me marcou e me lembrou um verso da Bíblia que se encontra em Mateus capítulo 24, verso 12, em que o próprio Cristo diz que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos iria se esfriar. E numa primeira instância, obviamente, que a gente percebe que atos como estes atestam o esfriamento do amor. E é claro que a gente fica revoltado, fica indignado, fica querendo punir às vezes com as próprias justiças e com as próprias mãos uma pessoa que comete um ato tão nefasto quanto esse. Mas o que me chama a atenção é que o esfriamento do amor ele não se dá só nessa perspectiva de uma morte tão escabrosa, mas ele se dá também nos detalhes, né? O esfriamento do amor, ele não tem só que ver com o ato do assassinato ou da tortura, mas tem a ver com as pequenas manifestações e indícios da nossa própria falta de amor com relação a quem está ao nosso redor. Às vezes um choque como esse nem choca mais tanto da maneira como deveria chocar. É fácil saber disso quando você tem uma notícia como essa e quando você passa logo após essa notícia a rir com a piada de baixo, com o meme que recebe, com o gif que manda ou com a figurinha que emitem. Para pensar um pouquinho. A gente tá com essas atitudes, não só com a da mãe que decapita o próprio filho, numa perspectiva muito maior, mas com essas pequenas atitudes nós também estamos permitindo que o amor seja esfriado em nós. E eu vou explicar para você o porquê que eu penso dessa forma. Primeiro que quando você recebe uma figurinha, você recebe um meme, você recebe um gif ou um vídeo e você se perde num loop infinito de risos e mais risos, normalmente sempre existe um sujeito que possuía uma identidade, que é uma pessoa, que possui uma vida, que também provavelmente possui uma rede social, e aquela pessoa ela se despersonaliza para se tornar apenas um agente do humor, ou da chacota, ou da humilhação pública. Recentemente eu fiz esse tipo de experiência, em pensar em como eu ficaria se o meme fosse eu, se a figurinha fosse a da minha pessoa, se o vídeo de humilhação fosse sobre mim. Eu fico me perguntando se, de fato, isso não é permitir que o esfriamento do amor aconteça também com relação a nós. E eu realmente acredito que o esfriamento do amor, ele não se dá só ou unicamente através de uma pessoa que decapita o outro, né? Mas também quando nós permitimos que a pessoa que nós passamos ao lado e precisa de ajuda não é ajudada. Quando a gente está passando numa BR e um carro está parado, e naturalmente, pelo senso de autoproteção, a gente não para ajudar porque teme que vai ser vítima ao invés de auxiliador do vitimizado. É quando a gente repassa um sticker, uma figurinha, um meme,
em que outra pessoa claramente está sendo humilhada, mas ela passa a perder a característica de ser humano dela para se tornar um agente do riso. E eu realmente fico muito preocupado se o amor não está se esfriando em doses muito maiores através dessas demonstrações do que unicamente na notícia nefasta de alguém que está do outro lado do Brasil e que injustamente, inexplicavelmente é morto de uma maneira tão friamente. Hannah Arendt, uma filósofa alemã que foi muito expressiva no período do pós-guerra, que escreveu um livro chamado Eichmann em Jerusalém, onde ela narra o julgamento de Adolf Eichmann, um nazista que matou muitos judeus nos campos de concentração. Ela fala sobre a banalidade do mal e ela foi muito controversa, e até hoje o conceito da banalização do mal ele não consegue ser claramente explicado. Ela foi muito atacada pelos israelenses, pelos judeus, porque ela não culpabilizava única e exclusivamente Adolf Eichmann como o autor dos crimes. Esse homem ele foi julgado numa gaiola, no tribunal humano em Jerusalém. E ela, na sua visão, explica que a banalização do mal ela é uma espécie de burocratização onde nós passamos a ser maus por cumprirmos ordens, por não pensar naquilo que nos está sendo colocado e cumprirmos sem questionar. Ela defende que Eichmann, na verdade, era um funcionário extremamente zeloso e que o excesso do zelo dele não fazia ele sequer pensar que aquilo que ele estava fazendo era algo, em primeira instância, malévolo e contra a humanidade. E ela, assim, conclui que o mal se torna banal pela massificação, a burocratização e a repetição excessiva do mal. Será que a gente não está realmente sendo burocratas? Será que nós não estamos sendo pessoas que estamos banalizando o mal? Eu queria deixar esse pensamento com você. E queria muito dizer para você que ainda há tempo da gente conseguir olhar para as coisas, para os GIFs, para os memes, para as notícias e para o mundo como um todo de uma maneira mais humana. Deus abençoe você, que de alguma forma, se isso trouxe algum estalo, algum insight, que você possa compartilhar com outros e a gente possa dialogar mais sobre coisas tão tristes como nós temos visto hoje em dia.